Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário sobre o ano litúrgico. Estamos no ano C, Evangelho de Lucas, nosso 39º encontro. É o 12º domingo do tempo comum. Jesus é o Messias de Deus. É seu Filho. Ele vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Foi a festa da Santíssima Trindade. Agora Jesus nos convida ao seguimento, a caminhar com Ele, assumindo a causa do reino de Deus. O seguimento implica dar a vida. Há uma renúncia por amor ao próprio Jesus. E a causa da mensagem de Jesus, o reino de Deus que se aproxima. Nós cristãos não podemos perder a centralidade de Jesus em nossa vida. Viver do amado e para o amado, o Senhor, e só nele encontrar a razão da nossa esperança e fé. Para isto, deparamos com esta liturgia do 12º domingo do tempo comum, é o dia do Senhor. A antífona de entrada tirada do Salmo 27 e 28, versículo 7 e 9, é do período do período do pré-exílio da Babilônia, antes do exílio da Babilônia. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. O povo de Deus que celebra se reúne, porque aquele que nos chama a celebrar é nossa força, fortaleza e salvação. É aquele que é por nós. A súplica que fazemos nessa celebração: abençoai a vossa herança, a igreja, seu corpo, e governai para sempre, eternamente, vossos servos. Que somos nós hoje, reunidos para celebrar a Eucaristia. A primeira leitura vem tirada do profeta Zacarias e prefigura o Cristo, que foi ferido de morte e se tornou centro de atenção do povo de Deus, isto é, o novo Israel. Existe um convite à casa de Deus. Existe um convite à casa de Davi. A casa de Davi é a realeza, a casa real. E também um convite aos habitantes de Jerusalém, o povo da cidade. Javé vai derramar um espírito da graça e oração, isto é, o espírito de compunção que impulsiona o povo a pedir perdão. Os olhos se voltam ao transpassado, um mártir inocente, em que o povo foi responsável pela morte. O servo paciente, inocente, faz o povo contemplar a vítima e como também reconhecer a fúria insensata que o conduziu à morte, provocando um processo de arrependimento e purificação. É um caminho que se paga caro com a morte de um inocente. Mas um dia haverá o arrependimento. E com esse dia, a purificação da casa real de Davi, da corte, da casa real e também de todo o povo de Jerusalém. Temos nesta passagem o mistério do Cristo, que inocente foi morto e nos chama à conversão, ao arrependimento. Deste Jesus, centralidade de nossa vida de fé. Como diz o texto, olharão para mim.
O salmo responsorial é o Salmo 62, versão grego-latina, 63, versão hebraica. É do pré-exílio da Babilônia. É o mesmo contexto histórico da antífona. É um salmo de confiança em Deus que quer sustentar na vida dos fiéis a experiência de proteção que Javé realiza em favor do seu povo contra os inimigos. Um salmo que quer trazer aos fiéis uma certeza de segurança contra o desânimo, chamando os fiéis a uma vitalidade forte na vivência da fé. Na primeira estrofe, o salmista se compara a uma terra ressequida pelo sol e que precisa da graça divina, como o solo necessita de água. É uma analogia, uma comparação. A súplica é de alguém confiante, mas ao mesmo tempo angustiado, sequioso. Só Deus pode saciá-lo no momento em que se encontra. O encontro de Javé no templo, na celebração do culto do templo, é que se pode, então, contemplar Javé. O amor divino vale muito mais que a vida. O salmista só pode expressar isto através dos seus lábios em seu louvor a Javé. Na terceira estrofe, o fiel reconhece a dimensão comunitária da sua fé. Para nós, as oblações do banquete de festa, que irá saciar a vida do salmista, nos coloca diante da Eucaristia que nos sacia. A quarta estrofe, a confissão de fé do salmista, em reconhecer o que Deus foi no passado e o que ele representa no dia de hoje, presente em sua vida. No passado, para mim, foste sempre, isto é, intensidade, o socorro certo. No presente, nas asas de Deus, uma metáfora dos filhotes que se refugiam nas asas de sua mãe, no caso ali, né, da ave. Aqui nós vemos o refúgio é o templo, e ali ele exalta. Assim o salmista se agarra a Javé, porque sabe que Deus é aquele que o sustenta em toda a sua vida. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. No Filho, nos tornamos filhos. Filhos adotivos no Filho. Filhos do Pai Eterno. Paulo afirma: somos de fato filhos de Deus. É uma constatação real. O que nos dá acesso a esta filiação é a fé em Cristo Jesus, que nos faz participar da vida em Cristo. O batismo nos faz filhos de Deus. O batismo de nossa configuração com Cristo, nos tornando com Ele um único corpo, o corpo de Cristo, uma união mística com esse Cristo. No batismo, somos revestidos de Cristo. A partir do batismo se rompe toda divisão e distinção entre as pessoas. Vamos olhar na leitura. No batismo se rompe as distinções étnicas. Não há judeu nem grego. No batismo se rompe com as distinções sociais, nem escravo nem livre. No batismo rompe as distinções de gêneros, nem homem nem mulher. Todos formamos uma unidade em Cristo, onde todas as barreiras foram demolidas. Que unidos a Cristo, somos descendentes de Abraão, que pela fé acreditou, não pelas obras da lei. E assim, herdeiros participantes da promessa feita a Abraão, somos Israel da fé.
O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, Jesus dirige aos discípulos 2 perguntas. A primeira é: o que dizem aos que estão de fora? O que é que o povo diz aquilo que ele é? A segunda se volta aos discípulos, aqueles que estão de dentro. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta sobre aquilo que o povo diz é positiva. Jesus vem conhecido na linhagem dos profetas. A resposta sobre aquilo que os discípulos dizem, Pedro adianta aos discípulos e responde por primeiro. É o primado da fé de Pedro, que é Jesus, né? Ele diz: o Messias, isto é, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. A segunda parte anuncia o destino de Jesus em Jerusalém. O Filho do Homem, isto é, Jesus, deve sofrer muito, aqui sua paixão. Será rejeitado pelas autoridades judaicas, anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei. São eles que vão rejeitar Jesus, as autoridades. Mas aquele que irá morrer é também aquele mesmo que vai ressuscitar. É o único mesmo. Aquele que está na cruz é aquele que está vivo no meio de nós. A terceira parte é o seguimento de Jesus. Se alguém me quer seguir. É uma escolha. Implica liberdade. Não pode haver coação, se quiser. Aqui vem uma exigência necessária sem a qual não há seguimento. Renuncia a si mesmo. Mas o que é renunciar a si mesmo? Jesus mesmo dá a resposta. Quem perder a sua vida por causa de mim, isto é, este que perde a sua vida por causa de Jesus é aquele que renuncia a si mesmo. Entregar a sua vida em razão de Jesus. Quem não renuncia a si mesmo, o próprio Jesus diz que este que quer salvar a sua vida vai perdê-la. Está tão centrado em si mesmo que não se abre a Jesus e a sua mensagem. Renunciar a si mesmo é perder sua vida por causa de Jesus. Também, se nós olharmos outros evangelhos, diz, por causa de mim e do evangelho, da boa nova, da causa de Jesus. Tome sua cruz. A cruz não é exigência. A cruz é consequência da renúncia. Assumir a vida, renunciar por causa de Jesus, traz consequências. A consequência é a cruz. Só assim podemos atender o convite de Jesus que diz: siga-me. Não existem escolhas sem renúncias. E não existem renúncias sem que, consequentemente, encontremos a cruz. A antífona de comunhão nos coloca diante de Jesus, o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas e que se dá a nós pela Eucaristia. João capítulo 10, versículo 11 e versículo 15. Existe uma segunda possível antífona do Salmo 144, versículo 15, onde voltamos na Eucaristia, nós voltamos os nossos olhos ao Senhor, que nos dá a Eucaristia em alimento. Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e a seu tempo lhes dais o alimento. Este é o comentário da nossa Eucaristia, das leituras que serão lidas e refletidas e meditadas do 12º domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.